Vamos começar a falar aí sobre Europa, sobre a ascensão da extrema-direita no Parlamento Europeu. Teve aí uma notícia que já gerou bastante desinformação, Calejão, que é o seguinte, né? O Macron dissolveu o parlamento francês após o partido de extrema-direita vencer eleições da União Europeia. O presidente da França, Emmanuel Macron, dissolveu a Assembleia Nacional do país e marcou novas eleições para os dias 30 de junho e 7 de julho. A decisão vem após a aliança de Macron, liderada pelo partido de centro-direita Renascimento, perder na eleição do Parlamento Europeu para a sigla de extrema-direita Reagrupamento Nacional. Em anúncio televisionado, Macron afirmou que a ascensão de nacionalistas e demagogos é um perigo não só para a nossa nação, mas também para a Europa e para o lugar da França na Europa e no mundo. A eleição para o Parlamento Europeu acontece da seguinte forma: cada um dos 27 países do bloco escolhe seus eurodeputados. O tamanho da bancada é relativo à população do país. A partir da eleição deste ano, a França passou a possuir 81 cadeiras na casa. A extrema-direita francesa ficou com algo entre 32% e 33% dos votos, um terço, né? Enquanto a aliança capitaneada pelo partido de Macron ficou com algo entre 14,8% e 15,2%. A lista do Partido Reagrupamento Nacional é encabeçada por Jordan Bardella, de 28 anos. A principal líder da legenda é Marine Le Pen, que perdeu a eleição presidencial francesa para Macron em 2022. Também no anúncio televisionado, Macron disse o seguinte: a principal lição é clara, não é um bom resultado para os partidos que defendem a Europa, incluindo a maioria presidencial. A vitória da extrema-direita na França não foi um caso isolado, outros países também viram siglas extremistas ganharem poder dentro do Parlamento Europeu. O caso da Alemanha, o Partido Alternativo para a Alemanha, conhecido pela sigla AfD, passa a ser a segunda maior legenda alemã dentro do Parlamento Europeu. Até agora ela ocupava a quarta posição. A AfD é mal visto mesmo dentro da extrema-direita. Há cerca de 2 semanas, a coligação Identidade e Democracia, formada por partidos de extrema-direita do Parlamento Europeu, expulsou a AfD de suas fileiras após um dirigente do partido afirmar que os membros da SS nazista não eram todos criminosos, ou seja, né, a AfD é muito extremista até mesmo para alguns extremistas. Os caras já estão tipo assim, não, pô, vocês são muito nazistas já, mano, pro nosso rolê, né, já extrapolou já, vocês são muito nazistas pro nosso rolê. Então, foram esses os resultados de ontem. Tem aqui o vídeo com a fala do Macron, anunciando isso, e tem algumas análises, né, análises de que talvez ele, sabendo que é impossível conter esse avanço aí, vai deixar, por exemplo, que a extrema-direita ganhe, né, o posto de primeiro-ministro, porque na França, quem ganha o posto de primeiro-ministro, depois de ser experimentado, acaba vindo para a presidência depois mais fraco, na verdade, porque já vem sendo avaliado pelos eleitores, e que talvez aí seria uma jogada de mestre do Macron para tentar expor, né, a extrema-direita no posto de primeiro-ministro nas eleições. Bom, eu vou passar aqui o vídeo do Macron para a gente ver a declaração dele. E teve gente também dizendo, né, Calejão, mas dá para chamar o Macron de ditador, imagina se fosse no Brasil. Galera, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o sistema parlamentarista não é a mesma coisa que o sistema presidencialista, são sistemas diferentes. Isso aí é previsto no sistema parlamentarista. Aconteceu já em Israel, aconteceu na Inglaterra, aconteceu em vários lugares da Europa que tem o sistema parlamentarista. É previsto, coisa diferente, tá? É bem diferente do Lula chegar e fazer a mesma coisa do que no sistema presidencialista. Isso não é previsto, né? Vamos ver aqui a declaração do Emmanuel Macron. Le principal enseignement est clair. Ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont celui de la majorité présidentielle. Les partis d'extrême droite, qui ces dernières années se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine, ces partis progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Pour moi, qui ai toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante et bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Et je le dis alors même que nous venons de célébrer avec le monde entier
le débarquement en Normandie, et alors même que dans quelques semaines, nous aurons à accueillir le monde pour les Jeux olympiques et paralympiques. Oui, l'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. Un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. Or, aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays e o respect por chaque Français. E aí, Calejão, como que você vê, enxerga, né, essa situação? Muita gente que ficou preocupada no Brasil também, olha, o avanço da extrema-direita na Europa, será que em 2026 a gente consegue segurar uma vitória do Lula ou de uma coligação aí do campo progressista no Brasil, ou já era? Será que o Trump volta? Será que os Estados Unidos também terá um avanço da extrema-direita em 2026? Deixou o pessoal meio preocupado aqui no Brasil, né? Você viu os debates que estão acontecendo desde ontem, né? Meu mano, vou te dizer o seguinte, é sacolé de merda e bosta com arroz, o Helder, foda. Não é fácil porque nesse começo de década, velho, a gente tá vendo uma ascensão do neofascismo em escala planetária. Seria inútil negar isso, né? Tá claro que existe uma ascensão neofascista que se vale basicamente dos mesmos métodos em múltiplos países ao redor do mundo, a ponto de sim caracterizar uma ascensão planetária. Muito parecido com o que a gente viu há 100 anos, entre a década de 1920 e a década de 1930, que resulta com tudo que a gente viu na Segunda Guerra Mundial, com tudo que acontece depois da República de Weimar na Alemanha, enfim, é extremamente preocupante, mano. É extremamente preocupante. Isso posto, o Parlamento Europeu continua na mão do que seria uma centro-direita, um centrão Sim. ali na figura do PPE, que agora Sim. tem 186 cadeiras, se eu não me engano, 189, não lembro exatamente de cabeça, ganhou 10 cadeiras, e do S&D, que é o que eles chamam, que é o ala socialista, que perdeu 4 cadeiras, mas continua ali com 135 cadeiras, e aí depois vem o RE, o ECR, o ID, esses outros partidos de extrema-direita que ganharam muita força, então seria ingênuo, mano, negar que isso está de fato acontecendo. Como eu conversei com amigos franceses entre ontem e hoje, Helder, em diferentes cidades. Então não é uma impressão, por exemplo, só de Lyon, ou só de Biarritz, ou só de Paris e tal. É um pensamento que me parece unânime a essa altura, e todos eles me salientaram as mesmas coisas, mano, que é custo alto, ou seja, o baixo poder aquisitivo do povo francês a essa altura, a imigração, principalmente a política de imigração e algumas leis que, segundo essas pessoas, favorecem mais os imigrantes do que os próprios franceses. Eu estou reproduzindo aquilo que me foi passado. Tá? Sim. Estou dizendo que eu acho que esse é o caso, muito menos que eu concordo com o que está sendo proposto. E um certo senso de insegurança no que diz respeito à própria segurança pública. Então, cara, cria-se um cenário fácil para que a extrema-direita prospere, porque a extrema-direita oferece respostas simplistas, apesar dessas respostas quase que invariavelmente não serem plausíveis, Helder. Então os caras falam qualquer groselha, como a gente vem analisando aqui no canal. Eles se valem de pânico moral, de populismo penal, de dogma religioso, coisas que rarissimamente servem para endereçar problemas reais, mas que têm aderência junto à população, principalmente considerando essa molecadinha mais nova, mano. Principalmente considerando a galera que tá com 16, 20, 25, 30 anos agora,
e que é imediatista, cara. O cara quer mudança rápida. Ele acha que, pô, tem que acontecer alguma coisa, assim não dá mais. E o caraca, e aí ele vota numa figura como o Bardella, ele, como o outro garoto lá, acho que é Fiades, que tem 24 anos, disse que nunca sequer votou na vida e foi eleito para o Parlamento Europeu, cara, entende? Então, é preocupante sim, mano. Não é fácil o que está acontecendo. A gente tem uma estrutura que conforma uma internacional do fascismo. Essas pessoas se comunicam, não é à toa. Você tem lideranças extremistas na direita ao redor do mundo se comunicando e se valendo de um expediente muito similar em diferentes partes do mundo, enquanto a esquerda está fragmentada e cada um lutando dentro do seu próprio território nacional. Por fim, eu acho que isso aí é consequência da falência do próprio modo de produção capitalista, Helder. Não tem como você produzir um bloco econômico que pressupõe unidade quando você tem um modelo de sociabilidade que estimula o individualismo o tempo todo. Entende o que eu estou te dizendo? Você estimula Sim. o individualismo o tempo todo, que você tem que defender o teu, que você tem que competir com o teu. Mas é exatamente isso que a gente vê diretamente aqui no Brasil, no bolsonarismo, né? É eu por eu mesmo e depois disso é eu de novo. O cara, ele rejeita qualquer tipo de coletivismo, rejeita qualquer tipo de intervenção estatal, porque a pessoa tem um certo ressentimento de nunca ter sido atendida completamente pelo Estado, a democracia nunca chegou a ela, então ela começa a entrar na fase de negação, falar, pô, se não chega a mim, só chega naqueles miseráveis que ganham bolsa esmola e eu aqui trabalho e o governo só mete imposto em cima de mim, então para aquilo que eu vivo já não serve apoiar esse tipo de política que promete e para mim nunca chega a nada, só chega para aqueles mais pobres. Lá, no caso da Europa, a figura dos mais pobres, ela existe também, mas é mais focada na figura do imigrante, né? Só fazem as coisas para os imigrantes e eu sou rejeitado, aquilo vai gerando um ressentimento no cara mesmo, né? É uma falência, exatamente aí, do capitalismo, César, mas também, de certa maneira, não demonstra uma certa falência também do modo de governar social-democrata, social-liberal, porque talvez não se chegou a atender e a cumprir as promessas que foram feitas para essa classe média rancorosa, ressentida. Não dá para a gente fazer uma autocrítica nesse ponto também? Não, totalmente. Agora veja, na Europa, a social-democracia era a expressão do capital, entende? Por quê? Nunca chegou-se a implementar nenhum tipo de social-democracia em outras partes do mundo, principalmente nos países que estão na semi-periferia e na periferia do sistema capitalista global. Agora, dentro daquele clubinho europeu, porque, vamos lá, a União Europeia deve ter algo entre 400 e 500 milhões de habitantes. A Europa mais ampla deve ter algo em torno de 800 milhões. Os Estados Unidos deve ter hoje algo entre 340 e 350. Eu precisaria atualizar esses dados, eu estou puxando de Claro, cabeça. claro. Mas é por aí. Né? Com precisão, vocês me perdoem, mas é Mas basicamente é por aí. Os Estados Unidos devem ter 350 milhões de habitantes hoje. Então vamos colocar, Helder, soma isso aí, meu irmão, isso aí dá 1 bi 100, tá? 1 bilhão e 100 milhões de pessoas num mundo que tem 8 bilhões de seres humanos. Ou seja, mano, divide 100 por 8, isso aí dá 12,5%, cara, da população mundial. Você está entendendo onde eu vou com esse raciocínio? Ou seja, você tem todo um modelo exploratório, voraz, vigente durante 500 anos, sob a pretensa falácia de que, a partir do iluminismo, a gente começa a organizar a sociedade com base no uso da civilidade e da razão, né? Para que 12% tenha acesso a algum nível de bem-estar social, mano. E veja, não é que esse 12,5% tá boneco, vamos dizer assim, você tá entendendo? Não é que, tipo, esse 1 bilhão de pessoas, mas esses aí estão vivendo as benesses do capitalismo. Não é nem isso. As benesses do capitalismo é tipo aquele 0,00001%, mano. É isso aí. Mas suponhamos que esses 12,5%
que vivem até aqui entre Europa Ocidental, principalmente, e Estados Unidos, tenham ali algum nível de acesso ao que você muito bem colocou aí, que é o bem-estar social, a social-democracia, tá? O que está acontecendo agora é a falência desse regime. É por isso que a tua observação é tão pertinente. No cerne do capitalismo global, a social-democracia já era a expressão de como o capitalismo organiza as sociedades. A menos que você seja preto ou pardo e tenha nascido numa comunidade muito empobrecida. Aí, mesmo que você esteja no cerne do capitalismo global, nem o pouco que a social-democracia seria capaz de te garantir, você vai ter. Entende? Eu não tenho a menor dúvida que o que está em colapso aí é esse regime. Porque agora nem o mínimo que a social-democracia visava garantir está sendo alcançado mais. Você começa a ter um colapso social, você começa a ter um colapso climático, você começa a ter a ascensão de um outro modelo que vai rivalizar o modelo do capitalismo anglo-saxão. Você tem a Europa e Estados Unidos bombardeando países ao mundo inteiro há décadas. Isso gera a maior crise Lembrando que migratória. o Macron fez uma reforma da Previdência para mandar mais dinheiro para o Zelensky, né? Entendeu? Ótimo ponto. Que foi um dos A gente não aspectos. pode esquecer, a gente, no fim das contas, tá torcendo aí para uma situação em que fique menos pior, e não para uma situação boa, de fato. Porque Macron também não é como se fosse uma figura de esquerda, uma figura representativa de esquerda. Não, o cara que acabou de fazer isso, né? Faz pouco tempo. O pessoal esquece. É. Então eu concordo, cara. Acho que a forma social e política do capital, mesmo a forma mais branda, que não deixa de ser profundamente exploratória, tá? Que é a social-democracia no cerne do capitalismo global, também colapsou. Também colapsou. E aí o que acontece é que a esquerda, diferentemente do que já aconteceu em outras ocasiões, não tem nenhuma resposta revolucionária. Não tem nenhuma resposta no sentido de dizer, ok, isso aqui já não serve mais, então, e eu não estou dizendo que seja fácil fazer isso, tá? Eu Não, também não claro quero que ver, não. eu não quero vender fumaça aqui, Helder, dizendo o seguinte, não, mas Sim, sim, eu sei o caminho. Não, é bem mais complexo do que isso, tá? sim. Agora, o fato material é que a esquerda não tem, a esquerda mundial não tem nenhuma resposta para aplacar os anseios, sobretudo dessa molecada que está chegando agora e que fica o dia inteiro em rede social, TikTok e o caraca, e que se torna presa fácil para esses influenciadores, tipo Marçal, tipo Nicolas Ferreira, Claro. tipo Júlia Zanata, Porque ou você não está vendendo fumaça, mas eles estão. eles Eles estão. estão se Eles vendendo estão. como movimento antissistêmico, eles estão se vendendo como movimento subversivo. Por quê? Porque o partido da ordem no Brasil hoje, o partido da institucionalidade, é o PT. É o PT. O PT é o que o MDB foi há algum tempo atrás, um pouquinho mais à esquerda, mas é o partido da institucionalidade. É o partido da institucionalidade, o partido que respeita as instituições, respeita o republicanismo. Aí pra molecada, cara, qual é a graça? Qual é a graça de você ser o partido institucional? O partido que respeita o republicanismo, o partido que respeita a ordem, a ordem das casas legislativas, do judiciário, do executivo, respeita o diálogo, né? Para eles não tem emoção, cara. Qual que é a graça? A graça é subir com o pichuleco do Lula no trio elétrico no meio da Paulista e falar umas palavras de ordem, cortar o vídeo, jogar no TikTok e lacrar. A graça é o Nicolas Ferreira ser transfóbico com a Erika Hilton. Porque esse é o cara, esse é o brabo, esse é o cara que peita o Janones, depois vai chorar, tudo bem. Mas o que é subversivo na visão da molecada, que está sendo vendido, né? Como movimento antissistêmico? Por exemplo, a turma, a bancada de deputados do PT ou o Cleitinho gravando o vídeo dançando enquanto vai ver um buraco de rua lá em Divinópolis. É isso, cara. É muito fácil, né, ser cooptado. Até teve uma tendência de muitos jovens terem votado no Partido Verde na última eleição para o Parlamento Europeu e uma parte desses jovens migraram para a extrema-direita.
Exatamente por conta do discurso antissistêmico, que a gente sabe que na prática não é antissistêmico porra nenhuma, mas se vende essa fumaça, como o Calejon falou aqui.